E nessa manhã eu peço a graça do Espírito Santo, que o ministério dele esteja ativo nessa manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Que você se desprenda, que você abra o seu coração, assim como eu estou aberto também para receber um pouco mais daquilo que o Senhor já tem tratado na nossa vida, através das palavras que vêm sido ministradas, encontro após encontro, aqui nessa casa. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, preparar o seu coração. Vamos orar ao Pai. Pai, nessa manhã nós pedimos a você, Pai, fala conosco mais uma vez. Trata do nosso coração, se ainda há algo em nós que precisa ser tratado, curado. Que o Senhor venha tratar do nosso coração, Pai, para que a gente consiga, Pai, viver uma vida mais leve, mais livre. O Senhor, Pai, o Senhor vem buscar uma noiva madura. E nós estamos caminhando para esse lugar de maturidade, de intimidade, de relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Que a gente consiga, Pai, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que os nossos corações nessa manhã se tornem uma terra tão fértil, que todas as palavras que vão ser liberadas e já estão sendo e vão continuar sendo liberadas nessa manhã, frutifique a 100 por 1. E que a nossa vida, ó Pai, nessa manhã saia de um lugar de raízes doentes para a profundidade do Teu amor. Que possamos crescer na revelação do Teu amor nessa manhã, porque o Teu amor é a cura para qualquer coração angustiado, ferido, depressivo, ansioso. Nós submetemos a nossa mente à autoridade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Relacionamentos, o foco dessa palavra é relacionamento, que é o tema que nós estamos trabalhando durante todo esse ano nas nossas igrejas de Nova Vida. Relacionamento é muito bom. Eu vou fazer um resumão daquilo que foi falado no nosso penúltimo encontro aqui pela manhã. Relacionamentos é muito bom. Quando a gente recebe uma boa notícia na nossa vida, a gente logo quer contar para alguém, né? Quer contar para a mãe, para o pai, para o filho, para o amigo. Em todos os lugares aonde a gente vai, a gente está se relacionando com pessoas. Não tem como a gente viver sem se relacionar com as pessoas. Vocês concordam comigo? As pessoas, elas estão presentes na nossa vida desde o momento que a gente é concebido no ventre da nossa mãe, que é através do relacionamento entre pai e mãe que nós viemos a existir. Até o decorrer da nossa vida, nós precisamos de cuidadores, nós precisamos ali da orientação do pai, da mãe, dos avós, dos tios, para a gente poder ser cuidado, tratado, orientado, passando pela adolescência, até chegar à fase adulta, à terceira idade. Aqui eu coloquei uma família muito bonita para vocês verem como os relacionamentos são importantes na nossa vida. Os vovôs e as vovós aqui presentes adoram ter família por perto, netinhos. Família é tudo de bom. Se relacionar com pessoas é maravilhoso demais. E a Bíblia já nos mostra isso desde o início. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no início, Ele disse, logo após criar Adão, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus queria também que o homem se relacionasse com alguém e já estava visando algo muito maior, que seria a criação de muitas e muitas famílias. Eu vou pedir, por favor, se puder só botar a tela ali para mim na frente. Ah, tá aqui. Tá bom, eu olho daqui. Obrigada. E após a criação de Adão, Deus então
cria a Eva e Adão começam a se relacionar. A Bíblia, então, ela vai nos mostrar desde o princípio como é importante esse relacionamento entre homem, mulher, família, todos nós nos relacionando. Relacionamento é o que move a nossa vida. E a Bíblia já nos fala isso. A Bíblia fala assim: é melhor serem dois do que um. Está escrito lá em Eclesiastes. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se rebenta facilmente. Ana, você está falando de relacionamento, do primeiro relacionamento, de Adão e Eva. Qual o seu objetivo nessa manhã? Nosso objetivo nessa manhã é que você tenha mais qualidade de vida em todos os seus relacionamentos. No seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho e também no seu relacionamento consigo mesmos. Vocês já pararam para pensar que nós nos relacionamos conosco também? Você já parou para pensar que às vezes a gente tem algumas conversas internas e a gente se relacionando com a gente o tempo todo, como se a gente tivesse uma reunião com a gente. Poxa, por que eu fiz aquilo? Não era para eu ter feito aquilo. Poxa, legal, fiz aquilo de bom. Ana, você está de parabéns. E aí eu te pergunto, nesse seu relacionamento interno, você se trata com carinho como você trataria um amigo? Ou você só usa palavras que te machucam? Às vezes quando a gente vai se relacionar com a gente mesmo, com as nossas conversas internas, a gente às vezes se machuca e fala coisas que a gente não deveria nem falar para a gente, quanto mais para um amigo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, o porquê que isso acontece. Como eu posso me relacionar de forma saudável? Sendo uma pessoa saudável, nós entendemos que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Hoje nós vamos falar bastante sobre a nossa alma. Meus irmãos, se nós não temos consciência de nós mesmos, dificilmente nós vamos conseguir ser transformados. Agora eu quero que a gente pare para pensar. Como que estão os nossos relacionamentos? Como que estão os nossos relacionamentos no trabalho, na família, na faculdade, na academia, na padaria, no mercado? Será que quando a gente chega nos lugares, a gente consegue se relacionar bem com as pessoas? Ou às vezes a gente tem muita vergonha de se relacionar, tem travas na nossa vida, tem bloqueios na nossa vida que não deixam a gente se relacionar com pessoas. Será que você tem medo de se relacionar com pessoas? Será que você tem medo de dar a sua opinião em determinados assuntos? Isso tudo, meus irmãos, tem uma raiz. Tudo na nossa vida sempre tem uma raiz. E nessa manhã eu quero te convidar, te sugerir, te mostrar um caminho, como que a gente pode curar raízes, se elas não estão totalmente ainda alicerçadas no amor de Deus, mas estão alicerçadas em dores, em decepções, em angústias, que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas que a gente volte os nossos olhos e queira colocar as nossas raízes na profundidade, que é o amor de Deus, que é o perdão de Deus, que é a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Às vezes, nós temos atitudes nos nossos relacionamentos que às vezes a gente não entende. Às vezes acontece determinada situação e a gente age de algumas formas que a gente fala assim: poxa, por que eu agi assim com meu amigo? Por que eu falei tão grosso? Eu vou contar uma situação para vocês. Vou abrir o meu coração só um pouquinho para vocês aqui nessa manhã. Semana retrasada eu estava em casa. E aí eu estava fazendo a unha. Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 2 anos fazendo quase 3. Então vocês imaginam uma criança em casa e eu tentando fazer a unha, né? Ele vinha para cá, vinha para lá, vinha para cá, vinha para lá. E eu fui engolindo aquilo, fui engolindo. E eu estava atrasadíssima, eu estava me arrumando para ir numa festa. E aí, meu marido estava com ele, que é o Pete, todo mundo sabe, né? Eu estava me arrumando para ir para a festa, atrasada, fazendo a unha. E bota a unha aqui, tira a unha e ele faz isso. E Noah para cá, Noah para lá, que é o meu filho. Noah para cá, Noah para lá, Noah para cá. Foi me dando uma angústia, uma angústia. De repente, Pete lá do quarto fala assim: Ana, perguntou alguma coisa. Gente, eu dei uma resposta para ele que vocês não imaginam. Não imaginam. Eu não sei o que. Eu falei isso, gente. Falei, reconheço, falei. Ele: Ana, tá tudo bem aí? Aí eu, fiz besteira. Na hora eu falei assim. Ele: não, tô perguntando se tá tudo bem, né? Pra ver se... Como é que você tá? Gente, eu fui no automático. Tratei ele da mesma forma que, infelizmente, eu vi a minha mãe agindo em determinadas situações. Eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. Eu falei: cara, ele não merece isso. Por que eu fiz isso com ele? Aí eu comecei a ter uma conversa interna. E isso, meus irmãos, eu quero colocar aqui como exemplo para vocês, porque muitas das vezes a gente faz a mesma coisa. E eu estou falando isso para vocês nessa manhã, não é para você se condenar, se julgar, se martirizar, não. Mas é trazendo luz para você, luz para o seu coração, para o nosso coração nessa manhã, para a gente entender o porquê que muitas vezes existem rachas nos nossos relacionamentos. Existem até, chegam a divórcios nos relacionamentos. Imagina se eu continuar a tratar o meu marido assim, não pensar no que eu estou fazendo. Isso vai machucar ele cada vez mais. Então, eu falo muito sobre feridas emocionais e é um caminho que eu encontrei para poder trazer luz para aquilo que ainda está escuro dentro do nosso coração. E nessa manhã, esse é o meu desejo. Identificar feridas vai te dar forças para não mais fugir de ser quem Deus te criou para ser. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre feridas emocionais que podem modelar o nosso comportamento na vida adulta, é que as feridas, muitos estudos, muitos pesquisadores defendem a tese de que as feridas emocionais, elas são causadas desde a infância, da concepção, até o finalzinho da primeira infância, que compreende ali entre os 6 e 7 anos de idade. Mas por nós sermos cristãos e entendermos em Deus, através da palavra dele, que nós somos espírito, alma e corpo, eu creio que pelo ensinamento da palavra de Deus, existe algo muito mais profundo, anterior até a nossa concepção, que é o que eu chamo de raiz adâmica. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, desfrutando de um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, estava tudo bem, era um ambiente de amor, de graça, de misericórdia. Deus vinha para conversar com eles. Deus deu autoridade a Adão, deu autoridade a Eva. Mas infelizmente, Eva fez uma escolha errada. E se você que chegou aqui está ouvindo essa história pela primeira vez, esse relato está lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Gênesis é um livro que está dentro da Bíblia Sagrada.
Então, meus queridos, quando Eva escolheu, Eva decidiu comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nessa decisão de Eva, veio com ela algumas consequências. E quando isso aconteceu, o relacionamento que era pleno, perfeito, verdadeiro, claro, entre eles, esse casal e Deus, foi rompido. E a partir daí, Adão ficou exposto. Ficou totalmente exposto, com vergonha de si mesmo. E ele começou a olhar para si, ao invés de olhar para o seu Criador. Ele começou a ter vergonha. Ele começou a ter medo, ter insegurança. Ele começou a se sentir inadequado, porque o pecado estava entrando naquele momento, na criação. E isso foi se perpetuando de tempos em tempos, de tempos em tempos. Mas graças a Deus que Deus já tinha um plano perfeito. E eu falei isso com vocês na semana retrasada. Que foi entregar o seu próprio filho para resolver esse até então problema que seria o pecado. Então, meus irmãos, as feridas emocionais, elas são muito mais profundas do que só no momento da concepção. Algumas feridas que eu vou citar aqui para vocês nessa manhã, ela vem de uma raiz muito mais profunda, que foi aberta lá em Adão e Eva, e foi sendo passado de geração em geração, de geração em geração, de forma comportamental, até que chegue até nós. Após a queda, o ser humano se tornou um ser com anseios egoístas, orgulhoso, querendo tudo para si, voltado só para si. A gente pode ver isso nas crianças. As crianças, elas têm muitas dificuldades de emprestar o brinquedo quando é bem pequenininha, de dividir o biscoito dela com os amiguinhos, porque isso já está implantado dentro dela. Ana, e agora? O que a gente vai fazer com todas essas informações? Queridos, Deus nunca perde o controle. Deus sempre tem o controle de tudo. De tudo, acredite em mim. Porque está escrito que Ele tem o controle de tudo. E como Deus tem o controle de tudo, o plano de Deus seria que na vida de todos nós seria estabelecida uma coisa chamada família. E essa família, que seria a figura da mãe, do pai ou do cuidador, iria dando pequenas porções do amor de Deus sobre a vida dessa criança, sobre a vida desse serzinho que nasceu, infelizmente, na raiz do pecado. E ela iria ali atenuando essas feridas que foi aberta lá no Éden. Quais feridas? Essas que eu citei: abandono, rejeição, dores profundas, inadequação. Então, a família, o pai, provedor, protetor, passaria segurança para essa criança. Ela não sentiria mais tanta insegurança. A mãe, acolhedora, protetora, nutridora, iria poder dar pequenas porções do amor do próprio Deus na vida desse serzinho tão pequeno, até que ela encontrasse o seu verdadeiro e maior amor, que é o amor do nosso Pai. Esse seria o plano perfeito. Essa seria uma família bem estabelecida, segura. Esse foi o plano de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, nós não vivemos. Todos nós não vivemos em famílias tão estruturadas, famílias que tiveram essa revelação de qual seriam os seus papéis específicos. Muitos de nós viemos de famílias disfuncionais, de famílias que não receberam essa restauração, que não receberam esse toque do nosso Pai, para abandonar tudo aquilo que foi transmitido para nós através dessa decisão de Adão e Eva. E infelizmente, ao invés desse núcleo familiar transmitir para nós amor, segurança, proteção, provisão, carinho, celebração, incentivo, alguns transmitiram para nós
dores, mágoas, ressentimentos, ansiedades, angústias, abandono, rejeição, porque também foram rejeitadas. E isso que eu estou te falando nessa manhã não é para você julgar a sua família de raiz se você passou por isso, mas é para você entender que eles também foram fruto de algo muito antigo, que veio da raiz adâmica. Mas através do conhecimento da palavra de Deus, nessa manhã, essa história vai ser mudada a partir de você. Através do ensinamento da palavra de Deus, essa história vai ser mudada a partir da sua família, da sua casa. E eu quero te tirar nessa manhã, se você estiver ainda preso, no lugar de feridas emocionais, de abandono, angústia, insegurança, e te trazer para um lugar chamado em Cristo Jesus. Porque quando você está num lugar chamado em Cristo Jesus, tudo se torna diferente. Aquilo que é dor se torna celebração, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele disse: diga o fraco, eu sou forte. Ele nos faz felizes. Ele nos tira desse lugar nessa manhã e nos coloca no lugar de segurança, de proteção, de graça e de misericórdia. E aleluia, aleluia, aleluia. Imagine comigo agora que entrou uma farpa bem grande aqui no meu braço. E entrou a farpa aqui, e eu muito angustiada. Comecei logo a ter febre, porque essa farpa é um corpo estranho aqui no meu corpo. E aí eu comecei a ter uma febre muito alta, muito alta, muito alta. E eu fui ao médico com a nossa querida equipe que o Wesley apresentou aqui pra gente. Me levaram lá pro médico. E aí o médico falou: Ana, toma uma dipirona só para que essa febre ela vá embora. E aí eu tomei a dipirona. Mas a farpa está no meu braço. Então, a febre voltou. E eu estou tomando dipirona. E a febre vai, a febre volta. A febre vai, a febre volta. Mas se eu não tirar essa farpa aqui que está no meu braço, o que vai acontecer? A febre vai continuar, indo e voltando, e pode me prejudicar cada vez mais. Por que eu estou falando isso para vocês nessa manhã? Porque as feridas emocionais que eu vou citar para vocês agora seria como farpas no nosso corpo. Se a gente não arrancar elas, não confrontar elas com a palavra de Deus e trazer luz ao nosso coração, a gente vai continuar tendo comportamentos que às vezes a gente não gosta e não está de acordo com a palavra de Deus. Quer ver um exemplo, meus irmãos? A Bíblia diz assim, que nós devemos perdoar uns aos outros. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Sei não, Ana, perdoar já é mais difícil para mim. A irmã acabou de ler aqui que o desejo de Deus, a ordem de Deus, a orientação de Deus é que nós amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou, entregando a sua própria vida em nosso lugar. Quem aqui já pensou em se entregar no lugar do seu irmão? Se isso é difícil para a gente precisa realmente rever aonde nós estamos alicerçados. O importante agora é a gente olhar para a nossa história e conseguir identificar traços do que vamos falar dentro da sua história. Eu queria agora que você pensasse em você como criança. Imagine agora o André criança, a Paula criança, a Renata criança, a Ana criança. E tentar identificar se você passou por essas determinadas situações e se você tem, pode ser que você tenha, alguns comportamentos hoje na vida adulta que te causa estranhamento. Mas agora o tratamento é entre nós e o nosso
Pai, agora, e o nosso objetivo aqui não é julgar a nossa família, porque nós já entendemos que a nossa família também veio de uma raiz adâmica. Se ela não foi restaurada e encontrou a Cristo Jesus, eles vieram de uma raiz adâmica. E nós estendemos a graça sobre eles para que, se eles ainda não alcançaram, alcancem a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A primeira coisa que eu vou falar para vocês sobre feridas emocionais, na outra semana nós falamos sobre 2 feridas, que foi a ferida da rejeição e a ferida do abandono. A ferida da rejeição acontece quando a criança ainda está no ventre da sua mãe e ela não sabe que existe um mundo exterior. Ela apenas acha que existe ali, o mundo interior da sua mãe. E no mundo aqui exterior, do lado de fora, a mamãe pode passar por determinadas situações, como sentir medo, angústia. Ela pode ser violentada de alguma forma. E esses sentimentos que ela sente por passar por essas situações, pode passar através do cordão umbilical para a criança. Sentimentos e sensações que a criança pode vir a interpretar como uma rejeição. E aí aqui eu quero listar para vocês algumas coisas, algumas situações que você pode ter passado na sua infância, adolescência ou até mesmo passar agora na vida adulta, que te faz como se fosse abrir feridas da rejeição dentro de você. Se você passou por situações como sua mãe apanhou enquanto você estava na barriga dela, se você sofreu comparação lá na sua infância, sempre a sua mãe te comparava com o priminho, com a priminha. Ó, ele faz isso, ele é melhor nisso. E isso pode ter se aberto dentro de você uma ferida da rejeição que modela o seu comportamento na vida adulta. E eu já vou falar como que esse comportamento acontece. Se você nunca recebia atenção por você mesmo quando criança, você sempre tinha que estar fazendo alguma coisa para ganhar atenção. Você sempre tinha que estar lavando uma loucinha para sua mãe, sempre o quarto arrumadinho, sempre tinha que estar sorrindo para sua mãe. Isso pode ter aberto uma ferida dentro do seu coração. Sua mãe e os seus cuidadores, seus priminhos, sempre falavam que você era o imperfeito, a ovelha negra da família. Você não prestava para nada. Pode ter sido também gerado uma ferida no seu coração. Quando você sempre também era deixado de lado, sabe? Para lá. Isso pode ter aberto feridas dentro de você, que hoje modela o seu comportamento e faz com que você se comporte da seguinte forma. É uma pessoa que ela é fechada para relacionamentos. É uma pessoa que não consegue estar nos ambientes, nos lugares. Você precisa sempre agradar a todo mundo. Você não consegue falar não. Você sempre fala sim para tudo. E isso pode ser por causa de uma ferida que foi aberta no seu coração. E você acha que você só vai agradar se você fizer alguma coisa. Mas eu tenho uma boa nova para você. Você não precisa ser assim. O amor do nosso Pai, ele é incondicional. Ana, que palavra é essa difícil? Não tem condição. Você não precisa fazer algo para Deus te amar. Você não precisa fazer algo para as pessoas te amarem. Deus te criou de forma única, singular, para ser quem você nasceu para ser. E você é livre nessa manhã para ser quem Deus te criou para ser. Você não precisa estar sempre fazendo alguma coisa para Deus te amar, Deus te aceitar. Não é bem assim. E aí o último tópico sobre a ferida da rejeição que eu quero deixar aqui como exemplo para vocês também, é quando essas feridas foram abertas lá na nossa infância. A gente não consegue nem se voluntariar para servir na igreja local, com medo de que as pessoas também vão nos rejeitar, como nós fomos rejeitados com aqueles comportamentos que eu acabei de citar para vocês. Você, quando alguém vem aqui no altar falar, gente, nosso ministério está precisando de você, e você, seu coração queima, mas na mesma hora que o seu coração queima, vem um alerta em você. Não vão me aceitar, vão me rejeitar. Eu não sou capaz de estar ali. Olha como eles são bonitinhos, arrumadinhos. Eu não posso estar ali.
Irmãos, isso é um engano. Você pode vir se voluntariar, sim. Nós vamos receber você com todo amor e carinho, sim. Porque nós somos a igreja que ama, que cuida e que celebra a sua vida. Portanto, venha. Esse é o chamado para você deixar essa ferida da rejeição para trás e vir se juntar ao corpo, à igreja que te ama e celebra a sua vida. Mais uma ferida que existe, que pode ter sido aberta ainda também lá na sua infância, na sua adolescência, é a ferida do abandono. Quando ainda você, criança, foi rejeitado, você não só rejeitado, mas você nunca era visto. A sua mãe, o seu pai, os seus cuidadores nunca tinha tempo para você. Era sempre o tempo para fazer alguma coisa, para falar com um, falar com o outro, mas você nunca conseguia a atenção da sua mãe, do seu pai, ou então de alguém que estava cuidando de você, como uma avó, como uma tia. E aí você chegava todo feliz da escola, com um trabalhinho lá na mão. Tio, tia, mamãe, papai, olha aqui. Mas nunca tinha alguém para celebrar a sua vida, para dizer que bom, você conseguiu, você acertou. Isso pode ter gerado no seu coração também uma ferida, a ferida do abandono, de você se sentir sozinho nas circunstâncias. E porque você viveu isso na sua vida de infância, você pode estar retroalimentando isso durante toda a sua vida. E qual comportamento, Ana, na vida adulta? Se você passou por essas situações, a pessoa acha que na vida adulta ela sempre vai ser abandonada, que ninguém nunca vai querer ver nada dela. E pior, meus irmãos, ela tem a tendência de abandonar as pessoas também. Se ela foi abandonada, ela adquiriu esse comportamento de forma inconsciente. Ana, que palavra é essa difícil? De forma não racional para você. Talvez você não tenha essa conexão. Mas hoje a luz está chegando aí no seu quartinho escuro. E está te trazendo para a luz. Você não precisa ter medo de ser abandonado novamente, porque o nosso Pai, os nossos olhos estão nele de novo. Adão e Eva, quando pecaram no paraíso, tiraram os olhos do Pai e colocaram os olhos em si mesmos. E isso foi sendo perpetuado, como eu já falei. Mas nessa manhã nós estamos colocando os olhos no nosso Pai. O nosso Pai que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sonda. E talvez aí no seu coração você está identificando isso que você passou na sua infância. Mas olha, o Pai te diz nessa manhã: filho meu, você é amado. Filho meu, você é aceito, você é celebrado. Eu estive com você antes mesmo de você vir a essa terra. Efésios 1:4 diz que antes de Deus formar o cosmos, formar o mundo, tudo que é visível, Ele já tinha nos escolhido para ser dele, nos predestinado para adoção e para pertencer à sua família. Ei, você tem família. Ei, você tem casa. Talvez você não teve isso na sua infância, mas hoje você tem uma família espiritual. Você tem pessoas que te celebram, que te chamam, que te cuidam, que te celebra, que te incentiva, te diz: vai meu irmão, vai minha irmã, a gente vai conseguir. Não fica aí sozinho não, não se isola não. Você não vai ser nunca mais abandonado, porque o Pai, Ele estará contigo todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ferida da manipulação, para encerrar. Essa ferida pode ter sido aberta também lá na nossa infância, quando ainda nós éramos bem pequenininhos. Nós entendemos através da observação do ambiente que nós só éramos aceitos e celebrados se nós fizéssemos alguma coisa. Sabe quando a gente pega um bebê pequenininho e aí ele não está fazendo nada, ele começa a rir, a gente ri, celebra, tira foto. A criança, ela pode interpretar isso como que se ela precisasse sempre fazer alguma coisa para ser amada. E o que vai acontecer na vida adulta se essa ferida foi aberta e se você entendeu isso, não só com essa situação, mas através também de outras situações que foi ali permeando o seu cotidiano.
ainda na infância. Os possíveis comportamentos na vida adulta. Você pode se tornar uma pessoa totalmente perfeccionista. Sabe aquela pessoa que ela não pode errar em nada. E se ela erra em alguma coisa, ela fica muito ansiosa. Pode ser por causa dessa ferida. Pode vir a ser uma pessoa também com muita ansiedade. É aquela pessoa que quer controlar tudo, porque lá na infância ela entendeu que ela precisava controlar toda a situação para ter atenção para ela. E por que ela fez isso lá na infância? Porque ela só queria ser amada. E por que nós, se tivermos essa ferida, fazemos isso na vida adulta também? A gente só quer ser amado. A gente só quer ser celebrado. A gente só quer ser aceito. A gente só quer ser querido. Quantos estão comigo nessa manhã? A gente só precisa olhar para o Pai e fazer um confronto na nossa mente. Eu estou finalizando aqui e eu quero te trazer uma palavra de cura nessa manhã. Se você se identificou com esses comportamentos, Ana, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho esses comportamentos na minha vida adulta. O que eu posso fazer agora? Queridos, corra para a graça de Deus. Corra para a palavra de Deus, porque nós só seremos transformados. Romanos 12 diz isso, através da renovação do nosso entendimento, para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. A palavra de Deus é o antídoto contra isso. A palavra de Deus, ela nos tira desse lugar e nos leva para um lugar de estabilidade, de segurança, de provisão, de proteção, de acolhimento. Existe graça do Pai nessa manhã, para você, para todos nós, para que a gente seja curado de uma vez por todas e seja livre. Jesus vem buscar uma igreja madura, não uma igreja capenga, doente, mas Ele vem buscar uma noiva sarada, adornada. E nós somos essa igreja. Por isso que nós estamos sendo tão ministrados nessa casa, sobre a maturidade, sobre nós sairmos desse lugar de ferida, de dores, e poder ser transformados. E nessa manhã nós estamos sendo transformados através dessa iluminação. Todas as vezes que essas feridas vierem bater na porta do seu coração, você vai falar para elas a palavra de Deus, como Jesus fez lá em Mateus capítulo 4. Todas as vezes que Satanás via tentar enganar o diabo, desafiar ele a ser algo, a fazer algo, Jesus falava, está escrito. Então eu quero te dar uma tarefa de casa nessa manhã. Todas as vezes que você, mesmo que inconscientemente, tiver um comportamento de manipular pessoas, um comportamento de controlar as situações para que você seja amado, um comportamento de vitimismo para você não ser abandonado, você vai falar, está escrito que eu já fui amada, eu fui escolhida nele. Depois eu vou deixar os versículos para vocês de alguma forma. Está escrito lá em Efésios capítulo 1 que ele já me escolheu, me adotou, me predestinou para ser da sua família. Eu não estou só nesse mundo, eu nunca vou estar só. Todos podem te abandonar, mas o seu Pai nunca vai te abandonar, porque Ele te ama. Seja enxertado nesse amor nessa manhã. Aleluia. Recebemos da graça de Deus, recebemos dessa palavra tão santa e tão poderosa. Aleluia. Esse é o amor que o nosso Deus tem por nós. Ele nos tira de um lugar de vitimismo, de dor, de manipulação, de controle, e nos traz para um lugar de leveza. Os seus relacionamentos a partir de hoje serão leves, serão espontâneos. Vira para a pessoa que está do seu lado. Você pode ser real com ela. Você pode ser você. Quem Deus te criou para ser, pode ser você. A graça de Deus nos habilita a isso. A graça de Deus nos orienta a andarmos em amor uns para com os outros. Glória a Deus.
Talvez você tenha se identificado. Eu queria convidar você a ficar de pé. Não tem só essas. A Aninha vai continuar, mas é que o tempo é muito curto. Mas talvez você se identificou aí já no início. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa missão é justamente mostrar para você que você pode ser livre. Eu me identifiquei já com muita coisa que a Ana falou ali, né? Marcos, você também? Eu também. Minha família não era perfeita. Teve muitos problemas também na minha família. E talvez hoje eu ainda tenha comportamentos que eu preciso colocar atrás da cruz de Cristo. E se você também tem alguma coisa que você já identificou, olha, Jesus, Ele é aquele que está aqui para nos ajudar. Amado Jesus, Tu és aquele que levou na cruz do Calvário todas as nossas iniquidades. Tu és aquele, Senhor, que tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É uma luta. Paulo declara na palavra que a nossa luta é contra nós mesmos, é contra os meus pensamentos, as minhas ações, tudo que está no meu interior. O meu maior inimigo sou eu, mas eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu sei que o Senhor tem o poder para libertar todos aqueles que correm ao encontro do Senhor. E a nossa missão nesta manhã, Deus, é dizer para o Senhor, não precisa nem sondar, porque eu já sei, Senhor, tantas coisas que nesse primeiro tópico eu já preciso mudar. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, a não ser o que eu era. Me ajuda, Senhor, a ser curado, a ser tratado na alma. Porque nós cremos, Senhor, que essa cura na alma, através da transformação e revelação da Tua palavra, é possível. Nós não somos Gabriela, nós não somos crentes Gabriela, nós não nascemos assim, nós não vamos permanecer assim. Não, não. Nós queremos e temos condições de mudar, porque em nós está o Teu Espírito e nós nos submetemos ao Espírito. E através da missão do Espírito em nós queremos andar em Espírito, vivendo o processo da maturação, Pai. Ajuda-nos, Pai. Cura, Deus. Cura, Senhor, nesta manhã. Derrama, Senhor, no nome de Jesus, de uma unção de cura. Se alguém, Senhor, se sentia vitimista, Senhor, que ela seja tocada e curada e ela entenda, Senhor, que ela é uma pessoa amada. Se alguém, Senhor, aqui, ó Deus, tinha a necessidade de ser o centro das atenções, que ela entenda, Senhor, que o centro é Jesus, que a nossa maior atenção é para Jesus. Toca-nos, ó Pai, com o óleo. Toca-nos, ó Pai, com a Tua mão. Toca-nos, ó Pai, com o Teu Espírito poderoso. Restaura, cura feridas aqui, Pai. Filhos rejeitados que receberam palavras de paz, de pessoas, ó Deus, que trouxeram, Senhor, tantas mágoas. Filhos rejeitados, filhos que não tiveram e não conheceram seus pais, mas nós cremos, Senhor, que Tu podes e tem o poder para curar. Cura, 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 cura. Sara todas as feridas. Nós assim oramos em o nome de Jesus.
Obrigado, Aninha.